Gente, bom dia mais uma vez, né? Vamos ver se a gente prossegue, né? Vamos, para relaxar um pouco, vamos fazer outra leitura rápida, né? Bem rápida, que diz o seguinte: convites. Convida-te a ti mesmo para a corrigenda interior. Convida-te a ti mesmo para o trabalho correto, sem reclamar. Convida-te a ti mesmo para o entender e perdoar de todas as ofensas. Convida-te a ti mesmo para conversar, ajudando, procurando copiar Jesus. Convida-te a ti mesmo a não especular diante do trabalho de caridade. Convida-te a ti mesmo a alegrar-se em tudo que o Senhor te convida a fazer. Convida-te a ti mesmo a entrar na escola, onde os professores são as virtudes mencionadas no Evangelho do Mestre dos Mestres. Porque, desta maneira, podes ensinar, desconhecendo exigências, e esses convites brilharão em ti pela eternidade afora. Então, tudo isso tem a ver com o tema que nós vamos abordar hoje, né? Que é exatamente o capítulo 27, onde nós temos pedi e obtereis. Quando nós falamos disso, nós estamos falando da prece. E quando nós falamos da prece, a primeira questão que nos vem é a seguinte: o que é prece? Afinal de contas, como compreendê-la em nossas vidas, esse sentido maior, né? Essa essência, esse condutor que nos leva, né, para outras esferas. O que é a prece? Então, eu trouxe a seguinte reflexão para nós sobre o que é a prece, que diz o seguinte: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. A prece, no sentido a que nos referimos, é sempre um atestado de boa vontade e compreensão no testemunho da nossa condição de espíritos devedores, porque nós somos devedores. Nós estamos aqui, nesse mundo de provas e expiações, exatamente para revertermos essa situação criada por nós, construída por nós. Somos espíritos devedores, sem dúvida, não é? Então, diante disso, essa é a primeira noção que nós temos que ter do que é prece. É um ato de adoração. Adoração a quem? A Deus. E quando nós fazemos isso, quando nós fazemos a prece, né, nós pensamos em Deus, né? É costume adotarmos como atitude de adoração baixar a cabeça, né? Nos colocar de forma resignada àquilo que se passa conosco, né? Então, ao nos colocar como alguém em comunicação com ele, nós estamos dando um atestado de boa vontade, de compreensão do que nós estamos fazendo aqui, de compreensão daquilo que nós fizemos no passado e teimosamente ainda continuamos fazendo isso, né? Então, esse é o primeiro ponto a ser abordado, né? André Luiz, ele faz uma colocação muito interessante sobre a prece, no livro Ação e Reação. Ele diz o seguinte: sem dúvida não é possível modificar o curso das leis, diante das quais nos fazemos réus, porque nós construímos essa condição, né? Sujeitos a penas múltiplas, que cada vez que nós nos encaminhamos por atalhos indevidos, é claro que nós vamos estar nos comprometendo, né?
Então, há necessidade de que possamos renovar o nosso modo de ser, porque isso vai valer, né, não apenas como uma abençoada plantação de solidariedade em nosso benefício, mas também como vacina contra a reincidência do mal, né? Então, nós já temos 2 pontos interessantes que nós podemos colocar sobre a prece. Plantação de solidariedade e uma vacina, né, contra as nossas posturas que nos levam por esses atalhos indevidos. A prece é capaz de fazer isso, porque são energias que chegam até nós, extirpando, naturalmente, outro tipo de energia, as energias deletérias, e que nós concentramos, né? Outra coisa que a prece nos coloca é que ela facilita a aproximação com os grandes benfeitores que presidem os passos da humanidade, né? E dessa forma eles vão nos auxiliar. Para quê? No sentido de quê? No sentido da construção de um novo roteiro para a nossa caminhada. E essa caminhada passará a ser segura a partir do momento em que, por meio da prece, eu mantenho essa conexão com o alto, né? Então, eu trouxe um conceito que eu achei interessante, que diz o seguinte, que a prece é um processo de comunicação em 2 vias, né? Ele é estabelecido e nos traz como retorno a energização positiva do plano espiritual superior. Se nós nos distanciarmos da prece, essa conexão não vai acontecer, né? O fato de orar verdadeiramente, né, renova, fortifica e é um dos maiores recursos que a bondade divina nos colocou. Ele colocou à nossa disposição. Para quê? Ela é fonte de refazimento. A partir do momento em que esse processo de comunicação em 2 vias acontece, não é? Então nós temos essa fonte de refazimento por meio da prece. Ela é um porto seguro nos momentos de maiores dores, das tempestades que nós enfrentamos cotidianamente, né? Então a prece ela possui essa característica, né? Então, de forma geral, nós podemos dizer assim, resumindo, a prece é então um ato de adoração a Deus, é uma forma de nos comunicarmos com Deus e a espiritualidade, com a espiritualidade superior. Então, se oramos a Deus, o que é que ocorre nesse momento? Nós estamos pensando em Deus, nós estamos nos aproximando de Deus, nós estamos nos comunicando com Ele. Isso está no Livro dos Espíritos, quando ele trata sobre a importância da prece. E em se tratando dessa importância, vamos falar sobre ela, que diz o seguinte, né? O concurso dos bons espíritos se faz, né? E não é assim de forma aleatória, existe um objetivo. Quando nós nos comunicamos, né, com essa energia benéfica dos bons espíritos, eles passam a nos influenciar de forma positiva. É assim que nós podemos adquirir a força moral necessária para vencer as dificuldades naqueles momentos de profunda dor. É assim que nós podemos vencer as dificuldades, né? E voltarmos ao caminho certo. Nós nos afastamos, todo santo dia nós nos afastamos, porque nós somos criaturas inquietas ainda. Por quê? Porque somos inferiores. Então manter esse padrão vibratório positivo para a gente é ainda muito difícil, né? Então nós vamos, por meio da prece, nos desviar dos males, né? O pensamento, né,
a prece, ela fortalece o nosso pensamento. Outra coisa muito importante, né, sobre esse item aqui, pode-se orar em toda parte, a qualquer hora, a sós ou em comum. Desde que seja algo que venha da alma, de fato, não é? O que nós podemos falar sobre essa questão antes, né, de chegarmos às preces inteligíveis? E é o que nós vamos tratar mais especificamente hoje. Qual é a maneira certa de orar? O entendimento espírita, ele fala sobre isso. A verdadeira prece, ela não deve ser recitada, né? Mas ela deve ser sentida. Em nossa essência, no mais profundo do nosso ser, ela não deve ser simplesmente um processo de movimentação de lábios. Por quê? Porque nós não estamos sentindo, né? Ela também não necessita de belas palavras rebuscadas, mas ela precisa da expressão de um sentimento vivo que está aqui conosco. Para quê? Porque é dessa forma que nós vamos manter, né, essa comunhão legítima com Deus, com a espiritualidade maior. Veja só, eu vou contar uma história sobre essa questão que diz o seguinte: um senhor muito simples, muito humilde, né? Todo dia ele passava por uma igreja, entrava, ia até onde se encontra, né, a imagem de Jesus na cruz, e ele simplesmente, a única coisa que ele dizia é o seguinte: Senhor, eu sou o Zé. Tudo bem. Todo dia, não é, ele fazia isso e seguia para o trabalho. Quando ele desencarnou, né, veio, né, um grupo de espíritos para recebê-lo, e ali estava o próprio Jesus. Ele olhou para ele e disse: mas quem é o Senhor? Ele: então, lá, Zé, eu sou Jesus. Então, a prece que ele fazia, mas do próprio, do ser, né, daquela essência, era sentida realmente. Olá, Senhor, eu sou o Zé. Né? Então, buscar belas palavras serve muito mais para impressionar. Pode ser que naquele momento estejamos imbuídos do amor, né, da solidariedade, da fraternidade, das virtudes necessárias para o nosso reequilíbrio, para que possamos manter, digamos, essa comunhão com a espiritualidade maior. Mas é importante que ela seja sentida. Isso é que é o mais importante. Jesus, ele expôs, né, uma maneira correta de orar. Como é que nós devemos fazer? Né? Que qualidades Jesus colocou na forma de fazermos a prece. Ele nos recomenda que quando orarmos, não nos devemos pôr em evidência. Lembra que no Evangelho segundo o Espiritismo, né, quando Jesus estava encarnado aqui com os seus discípulos, ele começou a falar sobre essa questão. E aí ele conta uma história, né, que ele ensinava por parábolas, em que existia um fariseu, né, e na sinagoga, e um representante da sociedade, né, de um patamar mais abaixo, socialmente falando. E ele vai dizer o seguinte, que esse fariseu proclamava em altos brados: ó Senhor, eu te agradeço porque eu não sou
igual a este pecador que aqui se encontra e que não merece benevolência da tua parte. Então isso é o que? É nos colocar em evidência, achando que somos melhores do que outras pessoas, né? Mas ele recomenda que possamos orar secretamente. E principalmente ele coloca, não é pela multiplicidade das palavras que seremos atendidos. Olha só o exemplo, não é? Da prece do Zé. O que importa é que haja sinceridade em nossas palavras. Isso é recomendação do Cristo, né? Ele diz que não é necessário falar muito, né? O essencial não é orar, né? Fazer uma prece de meia hora, né? Ela pode ter meia hora e não dizer nada. Então, veja só o que é colocado aqui. As preces muito longas, além de cansativas, podem revelar uma forma de ostentação. E a ostentação é contrária à humildade, né? Então, veja só, o que nós podemos falar mais de um modo geral sobre a prece? Ela nos propicia um efeito máximo quando ela possui a sintonia correta. E por que e como é que isso deve acontecer? É necessário sintonizar para quem oramos, endereçar corretamente a nossa prece. Então, nesse caso, né, nós temos que mentalizar. Se oramos a Deus, nós mentalizamos a Deus. Não basta orar por orar. É preciso, de fato, sentir. Isso é reforçado. E, finalmente, o tema que nós temos hoje, que é exatamente uma das qualidades da prece, que é ser inteligível. O que significa isso? Ser compreensível. Digamos que nós estamos num grupo, né? Vamos iniciar estudos, e ali nós vamos fazer uma prece para a abertura dos trabalhos. E aí eu começo a colocar uma série de coisas, estendo cada vez mais, né? Uso palavras rebuscadas que nem todo mundo vai compreender, então ela não vai se fazer inteligível. Uma vez me perguntaram se uma prece, para ser inteligível, seria necessário que aquelas pessoas elas fossem formadas, né, tivessem cursos superiores e assim por diante. E a gente está vendo que não. Uma prece, para ser inteligível, não é? Basta que oremos, né, de forma clara, sem aquele rebuscamento, não é? Por quê? Se nós nos habituarmos com esse tipo de comportamento, de estender uma prece cada vez mais, eu estou valorizando as palavras e não o meu sentimento, o meu pensamento, tá certo? Então, as palavras, né, ele diz assim, quem ora sem compreender o que diz, porque muitas vezes acontece isso, né, conosco. Então hoje eu vou fazer uma prece, quando pedirem para eu fazer a prece, eu vou usar essas palavras assim, assado e tal. Então, mas eu não estou compreendendo, nem eu estou compreendendo o que eu estou colocando. Então ela não está sendo inteligível, nem para mim, né? Então, quem ora sem compreender o que diz, e isso é possível, habitua-se a valorizar mais as palavras do que os pensamentos. Para ele, né, as palavras é que são eficazes, mesmo que o coração em nada tome parte. Então, o que o apóstolo Paulo fala sobre essa questão? Ele diz que é necessário falar com lucidez. O que significa isso? Que eu tenho que compreender aquilo que eu estou falando.
para poder passar às outras pessoas, né? Falar, orar com lucidez, né? Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, né? E estrangeiro para mim mesmo. Então, de nada adiantou fazermos aquela prece. As preces decoradas também, né? Se ela for sentida, tem essa observação, se ela for sentida, digamos que a maioria das pessoas sabe a prece de Cáritas e conhece o seu efeito. Só que esse efeito só vai ocorrer de fato se nós verificarmos em nós mesmos, na nossa essência, se estamos falando e dizendo aquela prece de Cáritas, né, no nosso sentido. Então, digamos que, uma hipótese, né? Alguém está necessitando aí precisou conversar, não deu tempo ir ao atendimento fraterno e tal, e ali, né, a gente pode fazer uma prece de Cáritas, sentindo realmente e pedindo para que a espiritualidade ela atenda aquela pessoa. Tá certo? Então, nesse caso, a prece que nós sabemos, como o Pai Nosso, né? Ela vai fazer efeito. Tá bom? Ela vai fazer efeito. Ela se tornou inteligível, né? O que mais que nós podemos colocar, não é, sobre a prece? Veja só. A prece inteligível, ela deve falar ao nosso espírito, como nós já colocamos. E para isso não basta, né, que seja dita em língua compreensível pelo que ora. Há preces em língua vulgar que não dizem muito mais ao pensamento do que se o fossem em língua estranha. E que por isso mesmo não vão ao coração. Não adianta fazermos uma prece se, né, eu não estou tocada, eu não consegui com aquela prece tocar o meu coração. As raras ideias que vão existir dentro dessa prece, né, vão, por vezes, ser abafadas, porque eu estou apenas murmurando, movendo os lábios, né? Aquela prece não está sendo inteligível nem para mim, porque com aquelas palavras eu estou me deixando levar pelo misticismo da linguagem. Ela não está produzindo efeito, porque eu não me dispus a me resignar naquele momento, a adotar uma postura, né, de adoração e de louvor, né? Então, isso vai ocorrer. Então, temos um resumo aqui muito interessante sobre as preces inteligíveis. A principal qualidade da prece é ser clara, simples, concisa, sem aquelas frases inúteis, sem luxos que não passam de investimentos. As palavras, nesse momento, se tornam investimentos de lantejoulas. Cada palavra deve ter o seu alcance. Para quê? Para despertar um pensamento, mover uma fibra em nós, nas outras pessoas que naquele momento estão em prece junto conosco. Numa palavra, deve fazer refletir. Há necessidade da reflexão. Nas casas espíritas, quando nós temos os momentos de vibração em que o grupo se une para vibrar em prol de alguém necessitado, né? Naquele momento ele tem que estar profundamente unido naquele sentido, o de ajudar, de fazer refletir. E se acontecer o contrário, ela não vai passar de um ruído, né? É como Paulo diz lá em Coríntios 1:13, que ele fala sobre o amor, e a gente pode colocar aqui a prece, né? Que
o meu gesto, o meu comportamento, ele pode demonstrar, né, um bem-querer, mas se não existir amor, nada serei. A mesma coisa acontece com a prece. Eu não posso atingir um objetivo se eu estou simplesmente repetindo palavras, mas nem eu estou sentindo. Então aquelas vibrações de amor, elas não vão se estender de forma alguma, tá certo? Então, outra coisa, ainda sobre as preces inteligíveis. É impossível ligar um pensamento àquilo que não se compreende. Então, se eu faço uma prece, né, naquele momento, pedindo para eu fazer uma prece, eu vou rebuscar as palavras, eu vou procurar aquelas palavras, né? Mas não vai adiantar. Porque eu não vou me tornar compreensível. Eu não vou conseguir ajudar, tocar o coração daquelas pessoas que naquele momento, como eu, estão necessitados. Tá certo? Então, se não a compreendermos, ela não vai revelar coisa alguma a nós. Veja só como é importante isso aqui. Deus lê o íntimo dos corações. Vasculha o nosso pensamento e a nossa sinceridade. E considerá-lo mais sensível à forma do que, ao fundo, seria rebaixado. Então, se eu faço uma prece me dirigindo a Deus, Ele sabe se eu estou sendo sincero ou não. O que mais que nós podemos colocar? Ela só atinge de fato o seu efeito quando ela se torna inteligível, compreensível. Para isso é preciso, né, no resumo, é preciso que ela seja simples, direta, objetiva. Não pode conter, não deve, né, conter palavras vazias, né? Ela precisa de conteúdo e não de forma. E a repetição sem o sentir de fato, de nada vai adiantar, né? Então veja só, a prece não tem valor senão pelo pensamento ao qual se liga, porque aquilo que nós não compreendemos não nos toca o coração. Aqui na primeira carta de Coríntios, né, que eu coloquei aqui, a primeira carta de Coríntios, Paulo vai dizer o seguinte sobre as preces inteligíveis: se eu não entender o que significam as palavras, serei um bárbaro para aquele a quem falo, e aquele que me fala será para mim um bárbaro. Ninguém vai se entender. Se oro numa língua que não entendo, meu coração ora, mas a minha inteligência não vai colher esse fruto. Se louvais a Deus apenas de coração, como é que um homem do número daqueles que só entendem a sua própria língua responderá amém no fim de vossa oração de graças, uma vez que ele não entende o que dizeis? Não é que a vossa ação não seja boa, mas os outros não se edificam com ela. E nós temos vários exemplos no Evangelho segundo o Espiritismo, e nós sabemos que a partir do Evangelho segundo o Espiritismo é que o Novo Testamento passou, né, a ser explicado de uma forma, não é, mais o que nós vamos observar é que nesse momento em que eu estou proferindo, né, eu não estou sendo entendido, tá? Então, gente, eu acho que já eu acredito que essa ideia da prece inteligível, né, conseguimos, né, refletirmos juntos sobre essa questão. E eu pergunto para Sueli: Sueli, o nosso tempo acabou? Diga sim ou não. Que ela colocou aqui.
Quero só que você confirme. Sim, né? Então, gente, vamos fazer a nossa prece de encerramento, né? Sentindo, buscando sentir. Vamos ver uma prece inteligível. Vamos lá. Então, nesse momento, vamos procurar nos colocar de forma confortável. Em primeiro lugar, é importante visualizarmos a figura meiga de Jesus, Ele aqui perto de nós, a nos ensinar tudo que nós necessitamos para crescermos, para nos reformarmos nessa caminhada em busca da luz. Pai amoroso, nós te agradecemos nesse momento por essa oportunidade de aqui estarmos reunidos, refletindo sobre os ensinamentos do Cristo, Senhor, e que nós possamos adotar esse comportamento, nos transformando as nossas vidas, para que um dia possamos, de fato, sermos dignos de seguir os passos do Cristo. Que assim seja, e te pedimos permissão para dar por encerrado esse trabalho da manhã de hoje. Assim seja, graças a Deus. Eu agradeço a todos, mais uma vez, desculpem os contratempos técnicos, mas isso acontece, tá? Então, muita luz, muita paz a todos. Obrigada.